Bom, eu já quero dizer para vocês que eu vou falar nesse react. É um react sobre a igreja inclusiva, é um debate do pastor César Cavalcante e do pastor Ricardo Gondim sobre a igreja inclusiva. Você já sabe do que eu tô falando, da homossexualidade inclusa na igreja. Eu já tô falando que eu vou falar, vou dar minha opinião aqui mesmo e se tiver que soltar o verbo eu vou soltar, porque tem coisa que eu já ouvi aqui que, cara, sei lá, é muito... Eu não sei o que passa na cabeça desses caras tem hora, mas enfim. Se inscreve no canal, dê o seu like, vamos assistir esse react, já vamos junto. Esse aqui é um canal, você que está visitando o canal pela primeira vez, Jesus Talkcast, é um canal de apologética, onde a gente faz a defesa da fé em cima de reações, de vídeos de debates, testemunhos, pregações e etc, etc e tal. Tá ok? Antes de mais nada, eu falei pra vocês há um bom tempo atrás, quem acompanha, desse livro, Deus que Destrói Sonhos, é um livro muito bom. Vou deixar o link pra vocês aí, encontrar esse livro aqui num preço muito bom, vai estar aí o link na descrição. E outro livro que eu quero indicar para vocês que vai ajudar muito, Comunicação e Liderança, tá ok? Comunicação e Liderança, editora Contexto, Lene Krilos e Carlos Alberto Sardenberg, acho que é isso, não sei, acho que é isso mesmo. Vou deixar o link na descrição para vocês também, se vocês quiserem ler, muito bom, vai ajudar muito na comunicação e liderança, tá ok? Isso aqui é mais para ajudar vocês mesmos em termos de liderança, você que é cristão, enfim, discipulado, estudos, enfim, para tudo na sua vida, cara. Para tudo. Beleza? Fechou? Sem mais delongas, vamos para lá, vamos ver. Gente, esse debate aqui, você já imagina como é que é isso aqui, você já sabe. Já sabe como é que funciona a pegada aqui, né? Então vamos que vamos. Sem mais delongas. Muito bem, vamos direto ao tema do programa, né? Sem mais delongas. Recentemente o pastor fez uma declaração apresentando a igreja Bethesda como sendo uma igreja afirmativa, inclusiva, né? Então a gente vai partir para o tema, que é a pergunta do nosso programa. Igreja inclusiva é bíblica? E aí eu quero dar o ônus ou bônus de o Senhor definir esse termo exatamente para a gente poder, inclusive para orientar também os nossos ouvintes e eles conseguirem responder essa questão se a igreja inclusiva é ou não bíblica. O que o Senhor quer dizer com essa expressão afirmativa e inclusiva? O que seria, dentro da sua perspectiva, para a gente poder avaliar essa questão e em seguida dizer se a considera bíblica e por quê? O termo afirmativo é diferente, conceitualmente falando, difere do termo inclusivo. Afirmativo significa que nós afirmamos a dignidade das pessoas, independente da sua orientação sexual ou da sua identidade sexual. Todos e todas têm uma identidade que é digna diante de Deus, e isso não leva em... Ainda bem que ele falou todas e todas, todos e todas, né? Não falou todos, né? Menos mal. Conta a sua identidade sexual. Isso é ser afirmativo. E ser inclusivo é você acolher, é você receber. E receber com todas as prerrogativas de todas as outras pessoas, não fazendo nenhuma diferença se a pessoa tem ou não tem um tipo de comportamento sexual que seja normativo da sociedade. Então, nós temos... Até aí eu concordo. Até aí tá tudo bem. Uma igreja que é afirmativa, que, em outras palavras, nós reconhecemos a dignidade das pessoas com uma orientação sexual diferente da nossa e nós os incluímos como membros e como participantes e como pedras vivas no templo espiritual que é a igreja. Uhum. Agora, a outra pergunta que você me fez, que é o tema do nosso debate, é se uma igreja inclusiva é bíblica. E aí, quando você faz essa pergunta, eu vinha no trânsito, estava todo parado o trânsito hoje até chegar aqui, me incorreu sempre de fazer uma outra pergunta, muito típico de Jesus. Ele não respondia, ele fazia outra pergunta. E a pergunta que eu faço é, o que é uma igreja bíblica? A forma que ele falou sobre incluir, ela é bíblica. Essa forma de inclusão que ele disse aí,
Até aí é bíblica, tá certo. Mas vamos ver lá o que é uma igreja bíblica agora. Quer dizer, quais são os parâmetros que nós vamos definir ou determinar para dizer que esta igreja é bíblica e aquela igreja não é bíblica. Então, E como que o senhor define isso? eu digo que uma igreja é bíblica quando ela, porque somos cristãos, não somos judeus, quando ela alicerça os seus valores primordialmente no Sermão da Montanha. Porque ali, para mim, é o texto áureo, é o texto de ouro do Evangelho, ou dos Evangelhos, é o Sermão da Montanha. Então, os valores do Sermão da Montanha devem estar conosco. A pessoa de Jesus, como normativa da nossa leitura do texto hebraico, inclusive. Porque Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus, em tempos passados, falou de diversas formas através dos profetas. Mas nestes últimos tempos, ele fala através do seu Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Exato. Então, para mim, uma igreja bíblica é uma igreja que tem a referência do Sermão da Montanha como valor e que tem a pessoa de Jesus, como descrita nos evangelhos, como referência máxima. Jesus, ele é a chave da hermenêutica. Tá? O Sermão da Montanha ali, ele praticamente ele é um resumo de quase tudo que tem na Bíblia. Por isso que ele está falando isso. Uma igreja que tem isso como o princípio, o primordial, o sermão, essa é uma igreja. Não. Para mim, a igreja bíblica é aquela que prega toda a Bíblia na igreja e prega somente a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é uma igreja bíblica, que pregue realmente a verdade. Aquilo que os teóricos chamam de a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia sendo Jesus, é isso? É essa a ideia? Exatamente. Grosso modo é isso? Grosso modo é isso. A chave hermenêutica, por quê? Porque eu coloco a lente de Jesus para ler todos os textos da chamada Bíblia hebraica, que para nós é o Antigo Testamento. Porque há muitos textos do Antigo Testamento que eles, à luz de Jesus, eles têm que ser reinterpretados. Porque se você ler literalmente alguns textos do Antigo Testamento, sem levar em conta em Jesus, você vai ter um Frankenstein, você vai ter um conceito bíblico que é cheio de remendos, cheio de alinhavos. Então, nós precisamos sempre ter como valor o Sermão da Montanha e como referência, inclusive da divindade, Jesus. Eu gosto de dizer que nós não podemos projetar em Jesus os atributos de Deus. Nós temos que colocar em Deus os atributos de Jesus. Porque Jesus disse para Filipe, quem vê a mim, vê... Não é só o Sermão da Montanha, como ele falou, entendo. Para mim é toda a palavra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Tudo isso vai se afunilar em Jesus. Tudo é para ele. Mas vamos lá. Vê o Pai. E a gente já enriqueceu bastante esse Quem começo vê a mim, aí vê o Pai. de programa, então, né? quando a gente... porque há um problema quando a gente atribui a Jesus os atributos da divindade. Porque Jesus não mostrou esses atributos da divindade quando estava encarnado, quando esteve entre nós. E ele... O senhor diz os atributos incomunicáveis de Deus, a onipresença, a onipotência. Exatamente. Onipotência, por exemplo. Jesus não demonstrou esse atributo da onipotência. Cara, tudo bem, mas Jesus ele vem em humano, ele vem em pessoa. Ele era como nós. Ele era como nós. Como que você vai, trabalhar com a onipotência? Onipotência, eu acredito que ele tinha todo o poder aqui. Mas a onipresença de estar em todo lugar, sei lá, vamos lá. Onipotência. Tanto que ele chorou sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste.
Ó, agora já veio um arcabouço teórico aqui que dá pra gente discutir um bocado de coisa. Ele acabou caindo até na questão da soberania de Deus aqui, né? Em Jesus Cristo. Então a gente vai passar essa mesma pergunta, se a igreja inclusive é bíblica ou não, para o nosso convidado, o pastor César, e eu vou aproveitar e vou passar para você também essa pergunta que ele fez, que ele devolveu essa... Mas biblicamente, cada um vai falar. Biblicamente, definiu o que significa biblicamente. Eu estou aqui para perguntar, né? Eu penso assim, que a igreja bíblica, como definição baseada no ensinamento de Jesus, e aí eu coloco também os apóstolos, porque a Bíblia diz que a igreja é doutrinada pelos apóstolos, né? Então a doutrina dos apóstolos é importante. Embora eu reconheça que, exatamente como o pastor Ricardo falou, eu também reconheço que o cerne da doutrina de Jesus está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, né? 5, 6 e 7. Ali é o cerne da doutrina de Jesus. O restante, ademais disso, é ele falando sobre aquilo tudo que ele falou nos 3 capítulos. Como eu disse, no Sermão das Bem-aventuranças, né? e os apóstolos é que depois vão doutrinar a igreja. Parece que a fala de Jesus é sempre conceitual, e depois os apóstolos, eles vêm colocando, firmando ali as estacas, transformando até em regras o que a igreja deve ou não observar e tudo mais. Fato. A igreja bíblica, baseada nesse princípio, ela sempre é inclusiva no sentido de que nela se inclui todas as pessoas, todos os pecadores. Agora, a igreja, especialmente no documento apostólico, não permitia, dentro da sua membresia, alguns tipos de comportamentos que incluem esse do nosso tema de hoje. Então, a igreja no primeiro século, a igreja bíblica, né, a igreja que está na Bíblia lá, não incluía a história da igreja. Historicamente, parece que estamos próximos de uma mudança grande nisso aí. O novo Papa, por exemplo, é mais simpático, pelo menos dos últimos papas aí, esse último Papa é mais simpático a esse tema do qual estamos discutindo aqui agora. Então, não sei, é bem provável que aconteça uma mudança, por exemplo, eu estou falando dentro do nicho católico. E no meio evangélico, algumas igrejas que a gente nunca pensava que aderiria a gente está chamando aqui de inclusivo, né? Presta atenção que as igrejas, como ele está falando do novo Papa, por ser simpático e tudo mais, ele está falando tudo na tranquilidade, mas não que seja certo. Estão aderindo por conta própria. Estão aderindo por caçar, tentar encontrar uma brecha na própria palavra de Deus, que não tem. Mas vasculham, a gente vai ver no decorrer desse debate aqui. A gente vasculham para tentar achar uma brecha, para poder pegar aquilo ali, para poder falar, não, a gente pode fazer. Mas não que isso seja correto. Como ele diz, a igreja, os apóstolos ali para frente, era exclusiva. Excluída para alguns casos que não tem como. Não faz sentido o cristianismo aceitar. Senão, né? Tornando-se uma igreja inclusiva do ponto de vista do comportamento sexual humano, aderem também hoje. Agora, ser inclusiva significa que todos os pecadores vindos de todos os tipos de pecados são bem-vindos. Sim. Todos os seres humanos vindos de todo tipo de comportamento são bem-vindos. É verdade. Esse é o chamado, né? Agora, a igreja cristã, historicamente falando e biblicamente falando, a igreja da Bíblia lá do primeiro século, a igreja apostólica, ela tinha resistência, né, quanto a esse tipo de comportamento. Então, o homossexualismo, por exemplo, não era aceito na igreja cristã como norma. Embora o apóstolo Paulo diz assim, alguns de vocês foram assim, mas passaram por uma transformação. E agora fazem parte da membresia da igreja depois dessa transformação. Então, é assim que eu entendo
o conceito da Bíblia. Trocando em miúdos, você está dizendo aqui que a igreja é inclusiva, assim, no acolhimento, no recebimento de pessoas de todas as Porque matizes, o evangelho mas, é pra ela toda também criatura. mas ela também é exclusiva no Exatamente. sentido de Justamente. manter de fora aquelas pessoas que não se submetem àquilo que você Eu chama a doutrina entendo que dos apóstolos. o cristianismo é exclusivista. Aham. Jesus É uma é religião exclusivista. Mas o que... primeiro, eu queria só corrigir. Não é para todos. Mas como assim, Tiago, não é para todos? Não, ele é para quem crê. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas quando você vai ver o crer, no livro de Tiago também fala, toda a Bíblia, mas o livro de Tiago fala especificamente sobre isso, quem crê, a fé sem obras é morta. Quando você crê, existe uma mudança, uma transformação. Não dá para você ser a mesma pessoa, do mesmo jeito. Ele é exclusivista porque ele não fala é para todos, está liberado, é assim, acabou. Como as igrejas estão fazendo inclusiva. É o que eles estão fazendo. Esquecendo quem crê será salvo. Então o cristianismo é assim. Culpa é minha? Culpa é dos pastores? É da igreja? Não. Jesus Cristo colocou a regra assim. É assim que tem que ser. O termo hoje não é mais homossexualismo. É verdade, eu falei homossexualismo. É homossexualidade. É verdade, me corrija. Tem uma gramática aí, você precisa se atualizar. Outrora, o homossexualismo era considerado uma doença. Era considerado uma perversão de caráter. Aham. Mas isso já foi retirado dos códigos da medicina internacionalmente. Você acha que a homossexualidade, não pode falar mais homossexualismo por causa do que ele explicou agora, você acha que ela é uma doença? O que você pensa ainda? Sua opinião. Comenta aí embaixo, deixa um comentário aí para mim. Você acha que ela é uma doença? Se você acha que ela é um tipo de comportamento? Ou algum bloqueio de infância? O que você pensa? Fala aí, já vou falar o que eu penso. Em relação à doença, sim, né? Mas em relação à questão de caráter ou questão moral, aí há muita divergência de opinião. Inclusive, nós estamos aqui discutindo exatamente isso, né? Do ponto de vista bíblico. Por exemplo, a gente fala de igreja afirmativa. Essa ideia de uma igreja afirmativa, como você propôs, pastor, que é uma igreja que afirma a dignidade intrínseca de todo ser humano, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas esse termo, como ele é usado no vocabulário hoje, especialmente da militância de políticas identitárias, LGBTQI, APM+, ela é usada no sentido de há uma intenção de afirmar a identidade das pessoas, seja por qual recorte for, o recorte ideológico, racial, social, ou inclusive sexual, ou de gênero e tudo mais, né? Então, é afirmar a identidade. A igreja, como comunidade instituída por Cristo, como uma comunidade cristã que aparece no Novo Testamento, ela pode ser considerada afirmativa ou ela deve ser considerada formativa? Ou seja, a igreja existe com a função de afirmar a identidade antiga das pessoas ou de formar a nova identidade das pessoas em Cristo Jesus, a ideia do Cristo ser formado em vós, porque aí são duas intenções completamente diferentes, né? O que nós estamos conversando aqui é se a identidade homossexual ela é um desvio de caráter. Ele falou sobre a igreja, se a igreja forma essa identidade, se ela afirma, se ela vai formar, se ela ajuda, é afirmativa ou formativa? Para mim não é nenhuma das duas, não é a igreja que forma, é Cristo. A igreja ela só dá o apoio. Cristo ele forma uma nova identidade, porque a gente veio do mundo de um jeito, a gente vai morrer para nascer de novo, um novo homem, uma nova criatura. Então Cristo forma, não é uma nova identidade. Cristo ele forma e traz em nós a verdadeira identidade que ficou perdida lá atrás. Não é nem uma nova e não é nem a igreja. É Cristo trazendo o que se perdeu em nós. É isso que nós estamos discutindo aqui. Sim. E uma igreja afirmativa diz que não. Diz que não. Que absolutamente não tem nada uma coisa a ver com a outra. Uhum. Uma pessoa pode ser homossexual e pode ser íntegra, pode ser justa, pode ser uma pessoa bonita, em termos elegante. Justa não, porque a Bíblia fala que não é um justo sequer. Em termos bonita, em termos não físicos, mas bonita como pessoa. Então, a prática... Íntegra
e íntegra e justa, enfim, como ele falou, não tem como a pessoa ser, o homossexual pode ser. Não, porque se ele pratica essa prática diante da Bíblia, ele está em iniquidade. Então não tem nada ali de... E a identidade homossexual não tem nenhuma relação com caráter. Nenhuma. Porque eu conheço várias e várias pessoas que são homossexuais e que eu não tenho senões com respeito ao seu caráter. Uhum. Inclusive alguns na nossa igreja que constituíram família. São casadas. Eu tenho um casal de mulheres da nossa igreja, casadas civilmente, que têm uma filha e que convivem na nossa comunidade com o mesmo comportamento tá certo. que se exige de uma pessoa heterossexual. E porque eles vivem junto, eles convivem, tem um casal de mulher, não, mas eles são um casal de mulheres, John, porque eles convivem, tá tudo bem, tá em paz, são como se fossem héteros, tá tudo bem, então pode, tá tudo certo, tá tranquilo. Então a gente vamos ultrapassar o que a Bíblia ensinou. Gente, não faz sentido. Então eu digo assim, quando eu digo que uma igreja é afirmativa, eu não estou de alguma maneira abrindo brecha para promiscuidade. Uhum. Porque promiscuidade encontra-se não apenas na comunidade homossexual, mas encontra-se também na comunidade heterossexual. Aliás, nós temos tido comportamentos desviantes de heterossexuais. E de caráter mesmo. Né? De caráter, e que são da igreja. Agora vamos passar a bola para o pastor César. O que o Gondim disse é que é possível ser homossexual e isso não tem a ver com integridade. Ou seja, a conduta sexual não tem que necessariamente a ver com a integridade da pessoa. E aí ele faz essa distinção entre a homossexualidade, o caráter e a promiscuidade. Então, o que você acha disso, pastor? Bom, vamos lá. A Bíblia, a teologia, desculpem, a teologia bíblica, ela afirma que o homem, todo ser humano, ele é completamente caído. Esse aí é o básico, né, da ideia da soteriologia. A integridade foi pelo ralo, a soteriologia. Não existe íntegros. Exatamente. Não existem pessoas íntegras. Eu entendo o que o pastor falou como integridade do ponto de vista de homem social. Já discordo de você a partir de Jesus. Eu já concluo. Teologia bíblica ele vai discordar da teologia. Gente, o caráter, ele é o modo da pessoa agir, é um comportamento. Se ele já a ciência descartou a doença, aí descartou o caráter também, então não é doença e também não é comportamento, não é maneira de agir. Então o que é? A pessoa é assim mesmo, ela nasceu, não tem problema nenhum, tá tudo normal? A forma dela? Gente, lembrando aqui rapidinho que eu não tenho nada contra o homossexual, se alguém estiver assistindo aí ou não, nada contra a pessoa, nós estamos debatendo a ideologia, o comportamento da pessoa e tal, tá? Enfim, nada contra ninguém, estamos debatendo a ideia, o tema. Então quer dizer que não é a doença, tudo bem, não é uma doença, beleza, também não é comportamento, não é caráter, então ela nasceu assim, nasceu, então Deus errou, Deus ele falhou na criação dele. É isso que ele quer dizer? Porque, não, é natural, mas é natural, normal. Mas qual que é esse normal aí? Eu já concluo. Sempre que você falar de teologia, você está falando de uma arquitetura humana. Toda teologia é humana. Toda teologia é humana. Não existe teologia sagrada. Ela, inclusive, é fruto de debates, de livros, de cartas confessionais. Bom, então vamos para textos, então. Vamos lá. O texto bíblico em si afirma peremptoriamente que não há um justo sequer. Então, no sentido... Não é teologia, é revelação. Calma aí, assim, a teologia que eu entendo sendo saudável, a teologia que eu entendo sendo saudável, ela é fruto da revelação. Sim. A gente sabe o que Deus falou, a gente não sabe mais nada. A gente só sabe o que está escrito. Exato. Então, o que está escrito para os cristãos, especialmente textos neotestamentários, são normativos da igreja, da nossa fé. Deus se revela nas escrituras e o que nós temos para trabalhar é o texto bíblico. Mas espera aí, posso interromper? É que eu não fechei a ideia, mas pode interromper à vontade. Quando o jovem rico perguntou a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, foi que Jesus respondeu a ele. Você conhece os mandamentos? Não, ele falou assim: o que está escrito e como você lê.
Porque o que está escrito não é necessariamente como eu leio. E como eu leio, não é necessariamente a intenção do que foi escrito. Então há uma brecha enorme. Os debates, há uma brecha enorme. Então, aí o que acontece? Os caras vão procurar. Há uma brecha. O que quer dizer essa brecha? Que não foi dito, também não deixou de dizer, mas também ele falou, mas não é como você lê, não é como você vê, mas não é como você, nem sempre como você interpreta. Aí os caras começam a buscar brecha. Mas os caras não querem ver num contexto geral, num todo. Não, eles querem achar uma brecha. Eles querem achar uma brecha pra falar, isso aqui pode, isso aqui pode. Pode casar aqui, mulher com mulher e homem com homem aqui na minha igreja. Tá liberado, tá tudo certo. Aqui tá tudo certo, tá tudo liberado. Porque eu achei uma brecha ali no que ele falou. Tenha dó, velho. Vai se converter, filho. Enorme entre o que está escrito e como que eu organizei uma teologia. Então, como o senhor leu o texto de Romanos, que não há um justo sequer, o senhor vai contra... Quer ver ele discordar de Paulo? Ele vai falar que Paulo só faltava. Como herança do pecado original de todos os homens? Vou. Então você acha que os homens são tô falando. Espiritualmente perfeitos? Não. Você está levando para um extremo que eu não... Porque o que eu estava dizendo lá atrás, eu falei assim, olha, pegando a fala do pastor Ricardo, ele falou assim, olha, uma igreja afirmativa afirma que a pessoa tem caráter, não sei o quê, afirma o caráter da pessoa, a dignidade humana, não sei o quê. Ok. Eu entendi essa sua abordagem como sendo uma abordagem sociológica, obviamente. Não, bíblica. Porque teologicamente falando, biblicamente falando, dentro das 4 linhas do Novo Testamento, não há um justo sequer. Mas então eu queria essas que o senhor 4 linhas do Novo Testamento, elas são mais largas. Vamos frear aqui, peraí. Vamos frear aqui. Essa distinção entre teologia e Bíblia, ela é muito saudável, né? A teologia é um esforço humano e a Bíblia é uma autorrevelação divina. Sim. Portanto, então a gente parte daí. O movimento de Deus em relação ao homem, a revelação na Escritura, a autorrevelação de Deus, e a teologia é um movimento humano em relação a Deus, em direção a Deus. Mas o Senhor reafirma aquelas noções clássicas dentro da história dos 20 séculos de pensamento cristão sobre que foram se formando a respeito da teologia da Escritura. A Escritura é autoritativa, portanto, ela é inspirada, ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é suficiente, e os homens é que vão desenvolvendo a sua interpretação em relação a ela, mas ela continua sendo, ela é inspirada e autoritativa. Esse é um conceito platônico, de que você tem uma revelação perfeita. Isso é platonismo puro. Você tem uma revelação perfeita e você tem a realidade aqui, que as coisas não diferem. Você tem uma Bíblia perfeita, e revelação perfeita, e você tem as interpretações que são presta atenção no erradas, que ele está falando. ou passíveis de serem corrigidas. O que eu digo é o seguinte... A gente tem uma revelação perfeita, que é a Bíblia, e aí ele fala que hoje aqui as interpretações estão erradas. Porque ter a revelação é uma coisa, mas o que acontece aqui não é isso hoje. Vai vendo. O texto bíblico, ele não é linear. A ideia de colocar no texto bíblico o pensamento grego linear e dizer, está escrito, portanto, esse é o texto, essa é a fala que está escrita, isso não faz parte não é essa, por assim dizer, não é essa abordagem que Jesus fazia do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento? Não é essa abordagem que ele fazia? Por exemplo, Jesus em nenhum momento sequer aventou essa ideia de que nós somos herdeiros e somos tortos e pervertidos pelo pecado de Adão. Nenhuma vez, em lugar nenhum. Você concorda com ele, César? Na fala de Jesus, não. Vamos lá. Na fala de Jesus. A postura de Jesus em relação ao Antigo Testamento, ele trata o Antigo Testamento como autoritativo? Nas palavras de Jesus Cristo, sim, claro. Nas palavras de Jesus Cristo, ele quer que o evangelho seja pregado a toda criatura, para que aquele que crê seja salvo e os demais sejam condenados. Essa é a fala de Jesus Cristo. Como eu disse lá atrás, a argumentação apostólica, que é muito mais pontual dentro do assunto,
Porque Atos capítulo 2 diz que a igreja é baseada na doutrina dos apóstolos. Toda a igreja cristã é apostólica. Ela depende dos documentos apostólicos também. Embora eu reconheça e fiz coro com a fala do pastor Ricardo que o cerne da doutrina cristã é Jesus Cristo. Mas a doutrina da igreja passa pelos apóstolos. E nos apóstolos, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Nós não temos a fala dos gente... apóstolos. Nós não temos. O que nós temos em Atos dos Apóstolos... Não, isso não é... Só um detalhe, ele falou assim que Jesus nunca falou sobre que Jesus veio para poder salvar tudo aquilo que passou, tudo aquilo que se perdeu lá atrás. Enfim, vocês entenderam o que ele quis dizer ali. O que a gente faz com Lucas 19, 10, que ele fala... quando Jesus fala assim, ó, que houve salvação nesta casa, né? E pois este homem também é filho de Abraão. Aí depois no 10 ele fala assim, porquanto o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que se perdeu? Por que o homem se perdeu? Só pensar um pouquinho. É Romanos que eu estou citando. Paulo. Paulo. Paulo é um apóstolo, ele mesmo se é um apóstolo, né? Mas se declarou É um apóstolo temporão, mas é um apóstolo. Né? Sim, mas é um apóstolo que nunca viu Jesus. Aí já vai querer descartar Paulo, vai falar que Paulo se declarou um apóstolo, vai falar que já tudo que Paulo pregou já não vale de nada. Olha onde eles estão entrando, olha a brecha. Viu Jesus, né? Ele viu Jesus. Sim. Não, ele viu num arrebatamento de um êxtase. Ele não esteve com Jesus encarnado. Ele viu Jesus num arrebatamento que teve na estrada de Damasco. Mas ele viu Jesus encarnado. Não. Jesus não desencarnou. O Jesus ressurreto Sim. é encarnado. Não. Exatamente. Ele teve uma experiência sobrenatural. Ele teve uma experiência com Ele Cristo. não O cara foi conviveu arrebatado aos sim, céus, velho. conforme a exigência de Atos 1. É isso que ele está falando lá. O Jesus Não, Paulo ele não viu Jesus aqui, não andou com Jesus na terra, igual ele está falando, com os outros apóstolos. Ele foi um pouco mais além. Ele foi arrebatado aos céus. ressurreto, o corpo de Jesus ressurreto não foi o mesmo, e não é, porque ele está no céu agora com esse corpo. Paulo diz isso na carta a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Sim. Jesus Cristo, o homem. Então, o corpo de Jesus hoje é um corpo diferente do corpo dele, porque é um corpo ressurreto. Passou pela parede, transformação, passou pela parede. É outra coisa. Mas ainda era um corpo e ainda era Jesus. Sim, tinha chagas. O apóstolo Paulo encontrou-se com Jesus pessoalmente, foi chamado por verdade. ele pessoalmente. Sim, tinha chagas e tudo, Sim. mostrou as chagas. Ele comeu com os discípulos depois ali no Mar da Galileia. Claro, mas Paulo não teve com Jesus antes da ressurreição. Essa questão, pastor Mas Gondim, aí o senhor desclassifica Paulo como então, apóstolo? Não. É porque lá no começo... Não, eu não vou desclassificar Paulo como um apóstolo, vou só desclassificar algumas coisas que ele falou que pra mim não serve. É isso que ele tá querendo dizer. Paulo se auto-intitulava, não sei o quê, então parece só estou que... dizendo tá o ok. seguinte, é que você fala assim, a doutrina dos apóstolos, no plural, nós basicamente não temos, porque a gente não sabe o que foi que pregou Tomé. A gente não tem, inclusive, um evangelho apócrifo aí de Tomé. Mas nós não sabemos qual era o conteúdo de Tiago. Nós não sabemos. Nós sabemos que Tiago e Pedro eram os judaizantes. Mas nós sabemos os que estão registrados na Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é a vida de Paulo e a vida de Pedro. A vida de Pedro e a vida de Paulo, espelhados um no outro. Se você fizer uma comparação entre os atos de Pedro e os atos dos judeus, de Paulo, você tem uma correlação literária nítida, que o autor que escreveu o texto estava pensando em fazer um espelho para legitimar Paulo, para legitimar o ministério de Paulo. Como que ele legitimou o ministério de Paulo? Espelhando no ministério de Pedro, porque Pedro era a coluna da igreja. Então, o livro de Atos, basicamente, é o que nós temos sobre Paulo e Pedro. Agora, mas o texto que eu citei não é... Quantos livros Paulo escreveu? O que a gente vê na Bíblia de Paulo? O que a gente vê na Bíblia de Pedro? E aí Paulo espelhou, vocês estão entendendo a brecha onde eles estão querendo chegar? Eles não, ele.
o pastor aqui, onde ele está querendo chegar? Falando que Paulo, que coisas que ele fez, o que ele prega, não serve. Aí eles começam a buscar brecha no sentido de que falar assim, mas o que fulano pregou? O que o outro? Nós não temos o que os outros falaram. Então vamos descartar esses aqui, porque isso aqui está muito pesado, está muito rigoroso. Isso aqui não está muito certo. Mas, gente, mas os outros, apócrifos, a gente não sabe o que os outros... Gente, a gente não quer saber do que os outros pregou. O concílio, quando reuniu a Bíblia que está ali. Mas tinha outras coisas atrás, a gente não sabe. Então a gente vai ficar preso naquilo que não sabe para dar brecha para a gente incluir o pecado, a iniquidade dentro da igreja. É assim que funciona. Tá entendendo? Isso aí, vai se converter, filho. Pastores. E o restante dos textos eu tenho que chamar o break agora. São textos paulinos. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui pra gente. Gente, eu vou fazer esse react aqui em 2 partes, porque ele é bem grande aqui e ele é muito interessante. Muito, muito interessante. Vai ser feito em 2 partes. Eu vou concluir essa primeira aqui, 2 ou até 3 partes, que dá mais de 1h30, se eu não me engano. O que acontece aqui? O que eu vejo? Não muda a forma que eles, tanto ele, Lana Roder, aquele outro pastor, esqueci o nome dele também, que é um pastor gay também, que teve num debate, não muda a forma dele, sempre está fazendo o quê? Procurando uma brecha. Vamos sempre procurar uma brecha para poder inserir o pecado ali na igreja que está liberado e que tudo pode estar tranquilo. Para inserir essas pessoas. Porque já que não é doença, já que não é caráter, então vamos incluir todo mundo para dentro ali, eles podem participar como se fosse tudo normal, porque aquilo ali já não é mais pecado. Porque na minha igreja pode casar mulher com mulher, homem com homem, tudo pode. Tudo pode. Thiago, a minha opinião, a minha forma de pensar, para mim, o que essas pessoas estão fazendo é o seguinte: estão perdidas na teologia, procurando um jeito, um buraco, uma falha para incluir pessoas. Para mim, talvez não seja nem por amor, mas por questão de seguidores. Enfim, aí entra tudo: dinheiro, financeiro, tudo. O que as pessoas querem hoje é mais pessoas. Às vezes, veja bem que eu estou dando uma opinião, o dinheiro está acima de tudo. Então o mais importante é quanto mais pessoas a gente tiver, melhor. Vamos incluir essas pessoas. Porque se não incluir, elas estão indo para outra religião. A questão é que lá no passado, como o pastor César falou, a igreja ela sempre foi exclusiva. Mas não é igreja exclusiva, mas o que Cristo ensinava, o que eles falavam. O que eles falavam. Desde lá de trás, isso desde o Antigo Testamento veio, desde o Novo Testamento, passa para os apóstolos, passa para a igreja. Todo isso por quê? Porque é uma coisa que não é natural. Não tem como. Vamos procurar brecha, tá? Mas não vamos nem olhar a luz da Bíblia. Vamos olhar na filosofia de vida. Tem como um homem com homem gerar um fruto, um filho? Tem como uma mulher com mulher gerar um fruto, um filho? Tem como? Não tem como. Não existe nem a questão. Pode ter desejos, pode ter prazeres sexuais, tudo, enfim, pode ter. Mas não tem como ter relação sexual natural, normal. O homem, para poder ter relação sexual com o outro homem, ele está correndo um risco sério de saúde, usando algo para poder ter relação sexual que não foi preparado para isso e correndo o risco de ter tipos de doença, de ter problema. Isso não é normal, não é natural, não é da natureza. Não vou nem falar de Bíblia para poder debater e confrontar isso. Vocês estão entendendo? Então o que eles fazem, alguns pastores, para mim, buscando ter multidões de seguidores e querendo trazer uma reforma, um renovo? Como ele falou, a Bíblia, a revelação está aqui, mas hoje a verdade, o que acontece, não é muito bem isso que acontece, mas a revelação está aqui. Mas hoje não é, a gente tem que ver que não é. Não é porque as pessoas querem satisfazer os desejos da carne. Desejo, vontade, todo mundo tem, não significa que você vai querer fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Então, o que eles estão fazendo, o meu entender, o meu enxergar? Procurando sempre brechas para encaixar a questão da iniquidade, enfim, outras coisas mais. Aí passa uma coisa, daqui a pouco vão tentar achar um lugar para falar que pode usar droga à vontade. Aí passa outra coisa, e vai achando. É assim que o diabo trabalha. Ele é estratégico, ele sabe o que ele faz. Fechou? Gente, é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí se você gostou do vídeo, compartilha aí também. Vamos fazer esse vídeo aqui, vamos fazer mais uma série. Eu vou fazer a reação da outra parte também, porque é muito interessante a gente aprender, estudar e ter uma boa apologética para se defender contra isso. Deus abençoe a vocês todos, tamo junto e me aguarde até o próximo vídeo.